aí, pessoal, eu sou Igor Lopes, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e vocês vão cansar da minha cara e da minha voz a partir de agora, porque começa hoje o All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, que vai trazer aqui para vocês vários parceiros, vários clientes aí, e também empresas que são muito interessantes, né, que trabalham e trazem muito benefício aí para a área de varejo B2B. A gente quer apresentar para vocês essas soluções e conversar também sobre temas que são muito recorrentes aí na vida e no dia a dia de vocês aí nas suas empresas. Esse primeiro episódio, a gente vai falar de um tema que é frequente, sim, na conversa de todo mundo dentro do varejo, que é Omnichannel, né? Quem não ouviu falar dessa palavra, quem não conversou sobre isso ainda, ou quem não está traçando estratégias para poder trabalhar o Omnichannel dentro das suas empresas. A gente vai conversar muito sobre isso agora, com os três convidados que eu tenho aqui na mesa dessa vez, que é o Fernando Cabral, diretor de novos negócios para a América Latina da Just. Prazer ter você aqui com a gente, Fernando. Prazer, obrigado pelo convite. A Helena Costa é diretora de B2C e sucesso do cliente da Infracommerce. Prazer falar com você também, Helena. Muito obrigada, prazer falar com vocês também, Rodrigo, Fernando. E o Rodrigo Guerra, que é superintendente de tecnologia e inovação na Gocil. Prazer também ter você com a gente, Rodrigo. Obrigado pelo convite, vai ser uma honra aqui debater o assunto com todos os especialistas. Vocês já viram que o Rodrigo tem toda a pose de radialista, né? ele já tá acostumado com o rolê. Pouco. Boa. Bom, pessoal, como eu falei, né, Omnichannel, acho que todo mundo está discutindo isso, todo mundo está pensando ou tentando traçar a melhor estratégia para poder trabalhar o Omnichannel, mas vocês veem o Omnichannel sendo feito de fato, assim, dentro do que é a teoria hoje no Brasil? Quem começa? Primeiro as damas? Todo mundo olhou? Eu vejo cases muito legais aqui no Brasil e eu acho que a gente consegue usar como referência e que estão muito próximo do que a gente enxerga mundialmente de conexão omnicanal. Mas talvez ainda não na extensão que a gente gostaria de ver, né, nas marcas da indústria, D2C e varejo, para o consumidor final. Acho que a gente tem alguns desafios importantes que precisam ser superados para que a gente consiga usufruir e estender isso da forma que a gente pode, né, a oportunidade que o mercado tem. Desafios culturais, eu acho, né? A gente está numa posição geográfica, talvez, que as marcas mundialmente precisam aumentar um pouquinho o foco, né? Talvez agora com a diminuição do movimento da Ásia, a gente está começando a ter mais foco no mercado emergente latino-americano, para a gente começar a explorar mais, né, essa gestão omnicanal. Mas eu acho que a gente também tem um desafio aí de tecnologia, e não por falta de tecnologia no Brasil, mas para que as marcas explorem e tenham mais punch para inovar aqui no Brasil. Então, acho que são os dois principais pontos para a gente começar a explorar, mas se a gente pega um case Magalu, por exemplo, aqui no Brasil, que já tem uma extensão omnichannel muito legal, a gente pode falar um pouco mais, explorar um pouco mais esse tema depois. A gente tem referências muito boas que podem ser utilizadas para inspirar as marcas aqui no território. Não, perfeito. Você falou de desafio de tecnologia, né? Só falar um pouquinho mais de vocês três aqui, das empresas que vocês representam, né? 3 empresas aqui que trazem benefícios dentro da área de tecnologia. A gente tem a Just, que explica um pouquinho para o pessoal, assim, para quem não conhece. A Just é uma mobile analytics. Ela permite que os desenvolvedores de aplicativos, os donos de aplicativos, entendam de onde estão vindo seus usuários, onde eles estão fazendo publicidade, e qual é a publicidade que está dando certo, e depois tudo que o usuário está fazendo, toda a jornada. Então, antes dele baixar o aplicativo, depois que ele baixa o aplicativo, quando ele desinstala, reinstala, entender como que está sendo o perfil desse usuário e a jornada dele para fazer uma conversão, para fazer uma compra no seu aplicativo. E isso está o tempo inteiro na mão dele, é parte essencial do Omnichannel, já que é o celular, o dispositivo que se capta dados o tempo inteiro, claro que respeitando as normas de privacidade, né? Claro. Falando de Infracommerce, vocês são responsáveis por todo o back-end aí, né, de uma operação back-end, front-end, mas o Fernando, antes da gente começar o podcast, falou, me explica a Infracommerce em uma frase. Eu acho que a gente pode falar que nós digitalizamos canais de vendas B2C, B2B, para a indústria, né, que deseja fazer, né, o D2C e para o varejo,
Hoje a gente trabalha com grandes marcas como Dior, Samsung, Motorola, que são todos os nossos clientes, e a gente auxilia ponta a ponta. Então, desde a operacionalização do e-commerce, que eu acho que é o back-end que você comentou, né? Toda a cadeia logística, supply, entrega para o consumidor final, last mile, mas também toda a estratégia e tecnologia que é necessário para você digitalizar os canais de venda, né? Físicos ou completamente digitais. Então, plataforma, pagamento, estratégia, execução, tudo dentro de casa. A gente brinca que a gente faz o nosso trabalho bem feito quando o consumidor não sabe que é a Infracommerce que está fazendo, né? Porque nós somos um white label. Então, o consumidor precisa ver a marca Dior e não a marca Infracommerce. Nós somos transparentes na gestão do e-commerce. Isso é muito curioso, que vale uma outra conversa de marketing tão legal, né? Porque como que você faz o marketing de uma empresa quando sua marca não aparece? Exatamente. Mas, Rodrigo, você também, você veio aqui em dose dupla, né? Porque você hoje está na GoSil, e acho que é legal falar um pouquinho da GoSil, mas seu background com tecnologia é muito grande também. A gente vai falar de outros cases seus aí ao longo da sua carreira. A minha chegada na GoSil tem 1 ano, a convite do CEO, o Paulo Goulart, para transformar na GoSil. Então, para quem está assistindo em casa, os nossos clientes, as pessoas devem estar perguntando, mas a GoSil é uma empresa de facilities, uma empresa de segurança e serviços, né? E de 1 ano para cá, nós mudamos o mindset a pedido do CEO, trazendo muito mais tecnologia e sendo a primeira empresa, genuinamente agora, este ano de 2025, sendo uma empresa híbrida, não só de segurança e serviços, mas de cybersecurity também. E aí eu trago esse nova roupagem, vamos dizer assim, para a GoSil, e a GoSil não é mais uma empresa, até brinco, a razão social dela era segurança e serviços, e hoje é tecnologia em segurança e serviços. Então a gente traz muito esse universo, conecta muito com o varejo, com grandes clientes, grandes players. Beleza, vamos contar muito caso aqui agora, né? Inclusive, Helena, você também vem em dose dupla, porque você também tem um curso na SPM, né? De Omnichannel. E aí você levou vários cases legais lá. Você estava comentando já de Magalu e de vários outros aqui. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Quem está fazendo Omnichannel direitinho por aqui? Cara, eu acho que a gente pode explorar um pouco mais o Magalu, mas antes, explicando um pouquinho, né, sobre o meu papel lá na SPM, eu também contribuo dentro da pós-graduação de Trade Marketing, e aí junto com o Marcelo Hermini, a gente criou aí um curso de extensão, um curso de mais curta duração. A gente sabe que a nossa vida é muito turbulenta e algumas pessoas precisam de algumas pílulas mais rápidas, né, para consumir o conteúdo e o aprendizado. E esse curso foi muito voltado para esse gestor ou esse empreendedor que precisava aprender de uma forma mais tática como implementar a estratégia Omnichannel, né? Então, através desse curso, a gente trouxe muitos profissionais de mercado que trouxeram muito conteúdo muito legal. Um deles é o Leandro, da Magalu, e ele que implementou, né, o marketplace na Magalu, enfim, um cara super crânio. E ele trouxe o case da Magalu no Brasil, isso foi final de 2023, eles já estavam, assim, quebrando banca com o Omnichannel aqui no Brasil. O Magalu sempre foi muito conhecido pela extensão e capilaridade, né? Eles sempre tiveram muitas lojas no Brasil inteiro, né? A gente brinca aqui em cada esquina, ou pelo menos em uma por cidade tem, né? Uma Magalu. E em algum momento eles entenderam que isso era uma oportunidade, né? Porque um dos desafios do Brasil é como você explora uma região tão grande e como você garante o nível de serviço de entrega para o consumidor final dentro desse território, né, gigantesco. E esse é um dos nossos desafios D2C dentro do mercado do Brasil, né? Eles entenderam isso como uma oportunidade, né? Eles estavam muito próximos do consumidor. E aí, final de 2023, assim, eles já tinham tornado eles já tinham mais de 70 mil pontos de agência, de drop-off, né, deles, que facilita muito o processo de troca e devolução, né, etc. Eles já tinham mais de 1.000 lojas dentro do portfólio deles, operando como ship from store, né, então, isso não só contribuiu com o aumento de portfólio dentro do canal, né, mas também no nível de serviço para o consumidor, com custo de frete, mas também tempo de entrega, né, que é um dos diferenciais muito grandes hoje, né, do mercado.
E isso já estava representando, assim, mais de 20%, 30% do share de volume de venda ali do canal, né? Então, quando a gente olha para o cenário omnichannel, e é uma palavra, a gente gosta de dar nome para as coisas, né? E é uma palavra que a gente vem ouvindo já há mais de 5 anos, né? Dentro do mercado de inovação e de digitalização ali. Mas nada mais é do que você centralizar a sua estratégia e a sua jornada com um olhar para o consumidor, né? Independente do canal que ele está entrando. Então, eu acho que eles foram muito assertivos nessa estratégia, com esse olhar consumer-centric e muito enviesado em nível de serviço e performance ali do canal. Eu acho que é muito legal quando a gente traz case, pelo menos a minha cabeça fica borbulhando e tentando fazer engenharia reversa. Como é que o cara conseguiu fazer isso, né? Você estava falando de chegar na última milha aí. 2 edições atrás da revista Eletrolar, a gente fez uma entrevista de capa com o pessoal do Bemol. Bemol é um grupo que manda ali na Amazônia, né, nos 4 estados da Amazônia. E eles têm exatamente essa questão de como chegar na última milha, principalmente se você fala numa Amazônia que representa 20 e tantos % do território brasileiro, com 4% da população e 2% do PIB. Mas você fala, não, a gente vai focar aqui porque é esse público que a gente conhece. E aí eles conseguem fazer essa entrega de uma forma muito personalizada também, né? E é um caso muito legal, se vocês quiserem conhecer mais, a gente está deixando o link aqui do lado para essa entrevista. Mas você falou uma coisa legal também, assim, que é o Brasil de vários Brasis e o compartilhamento de dados. Nesse caso, Fernando, eu acho que o brasileiro ele não tem tanto medo de compartilhar dados assim, né? Principalmente se a gente pegar com o europeu. Então, isso será que é um ponto positivo para quem quer fazer o omnichannel aqui? Para fazer o omnichannel, primeiro desafio é integrar todos os dados, é ter tudo, você saber com quem você está falando para poder fazer uma abordagem única e fluida em todos os canais. O brasileiro, por exemplo, aquela APIzinha do Facebook que tinha quer completar seus dados com os dados do Facebook, o Brasil sempre foi o país que mais utilizava isso, porque a gente não liga de compartilhar quando a gente confia na marca. A gente está falando do Magalu, Mercado Livre, a gente confia nessas marcas, então a gente não liga. Há alguns anos, em 2021, a Apple lançou as novas regras de privacidade, onde você decide, quando você baixa um aplicativo, se você vai compartilhar seus dados com terceiros. A média mundial é de 30%, 35%. No Brasil e América Latina é de 45%. Isso ajuda muito a gente a ter esses dados, ter essa confiança para eu conseguir cruzar quem é o meu usuário da web, quem é o meu usuário do aplicativo, quem é o meu usuário da loja, todos os outros cases que a gente estava conversando antes. Como que a gente compartilha isso? O brasileiro ele ajuda também nesse sentido o omnichannel. Então ele dá um empurrãozinho para a gente fazer mais coisas com mais dados, que é o segredo para você conseguir fazer alguma coisa, como deve ser um desafio gigantesco lá na região norte. Você estava comentando, aqui a gente tem muito mais e talvez facilite muito mais essa entrada. Inclusive, nessa última NRF, vem se falando muito de Unified Commerce, né? Que é exatamente o próximo passo do Omnichannel, onde todos os dados estão integrados, né? Só complementando aqui o Fernando, porque eu acho que esse é um próximo passo que a gente vai começar a ver aqui no Brasil. Entrando nesse tema, a responsabilidade aumenta para nós como desenvolvedores e como CTOs de segurança na questão, até no desenvolvimento de aplicativo, nas políticas. É legal dizer para todos os consumidores que a política existe, mas o brasileiro ele não tem o costume de ler, né? Quantas políticas de área, textos longos, eu vou lá e só rolo a barra de rolagem lá para o final e dou o concordo e aceito, né? Tudo. Então é assim, a responsabilidade de fato, Igor, aumenta muito para nós de entregar de verdade confiança ao consumidor. Então, quando ele está ali acessando, como ele disse, o Mercado Livre, uma Shopee, a própria Magalu, as suas bases, o grupo Via Varejo, de fato, nós temos que fazer, na essência, a segurança. Aquela parte de tecnologia, de todo o tratamento de dados, para garantir o cliente, porque o nosso consumidor, de novo, ele rolou para baixo e só clicou em aceito. Exato. Agora, eu gosto de casos de uso. Fala mais de casos de uso aí da Gocil, assim, como que vocês têm trazido essa segurança para os clientes? Bacana, nessa parte aí nós temos um case bacana de uma cervejaria, tá? Que nós fizemos um case até próximo aqui do nosso estúdio, que foi na Vila Madalena. Essa empresa nos consultou para poder fazer o mapa calor dos seus clientes e qual era a transição que eles faziam nos bares, tá? E aí a gente vai chegar lá na frente qual era o objetivo.
nós acabamos aplicando alguns equipamentos, alguns gathers, uns roteadores nas geladeiras dessa empresa, e com isso nós captávamos os dados através do Wi-Fi, ou seja, dos dispositivos dos clientes. E começamos a criar a curva ABC e criamos o mapa calor e tempo de permanência e trânsito entre os bares que aquela cervejaria tinha suas geladeiras, o seu ponto de venda ali ligado ao comércio. Com isso, em 2 semanas, nós tínhamos o volume, a volumetria e como é que eles iam se preparar para uma ação comercial no carnaval. E aí essa ação comercial também foi dada ao antigo bar que nós tínhamos aqui em São Paulo, Wall Street Bar, que tinha a variação, né, como o modelo da bolsa de valores com a precificação da cerveja. Então, com o mapa calor e a permanência, por que eu, Rodrigo, fico muito mais tempo no bar A do que no bar B? Qual é o atrativo dele? É comida ou é só os nossos preços? E uma forma de trazer uma balança, uma linha tênua para todos os clientes, e eles aumentaram as vendas em 30% e alcançaram novos clientes, novos bares que ali eles não estavam. Porque da pandemia, quando a gente fala muito sobre Omnichannel, enfim, tudo, nós aceleramos muito, foram mais de 8, 9, 10 ondas que surfamos, porque a pandemia nos fez isso. Então, as grandes cervejarias perderam um pouco do seu cliente para fabricações de cervejas artesanais. E aí, por sua vez, esses cervejeiros artesanais começaram a entrar num lugar onde eles não estavam. Deixa eu só puxar e explicar pro pessoal, quem não conhece o Wall Street Bar aqui em São Paulo, né? Acho que ele nem existe mais, né? Acho não, infelizmente não, mas era sensacional. Era sensacional, era incrível. Era, porque era um bar assim, que ele tinha, inclusive no painel, assim, né? Como se fosse a bolsa. Exatamente. Né? Cotação das bebidas. Exatamente. E aí, quanto mais as pessoas estavam pedindo determinada bebida, mais barata ela ficava. Então todo mundo ia lá pedindo mais para poder pagar menos, né? Se incentivava o consumo daquela bebida. Eu acho que isso não é exatamente omnichannel, mas é o uso de dados inteligentes, né? E aí aqui a gente está falando com o cara dos dados, né? E aí como que eu faço para poder mensurar, assim, resultados desses dados coletados, né? Porque, beleza, eu tenho os dados coletados, mas eu tenho que fazer algo com eles. Então, quais são os KPIs? Como que você acha que as empresas devem olhar para os dados e falar, putz, tá fazendo sentido eu usar isso aqui? Ou, a partir do momento que eu tenho tal coisa, me abriu a possibilidade, ou me deu uma ideia de fazer uma outra coisa. Como é que eu avalio se eu estou fazendo esse trabalho direito, sabe? Eu acho que o primeiro desafio é você ter ferramentas, as ferramentas corretas, uma atribuição de cada canal correto, entender quem está vindo por cada canal, qual é o comportamento desse usuário em cada canal, o desafio de aglutinar esses dados, você cruzar quem é o usuário da web, quem é o usuário do mobile, quem é o usuário da loja física, transformar achar um identificador único para esse usuário e conseguir trabalhar ele como um usuário único, sempre sem ferir as normas de privacidade, entendendo quem é esse usuário, apresentar uma comunicação fluida para ele, como se todos os canais, falando com o mesmo usuário em todos os canais, como se ele fosse a mesma pessoa, porque ele é a mesma pessoa, na verdade, ele não muda o comportamento dele. E daí, entendendo isso, você consegue oferecer o algo a mais. Muitas vezes, como a gente brinca, oferecer o que ele precisa antes dele saber. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma publicidade que, nossa, estava me escutando, muitas vezes é a inteligência artificial sabendo o que você precisa mesmo antes de você ter percebido isso. Exato. Eu acho que tem uma coisa assim de omnichannel, que o que todo mundo quer fazer, você falou, né, ver a pessoa como uma só. É o que já existia lá atrás no interior, quando eu era criança pequena em Nova Era, sabe? Tipo, eu ia pra vendinha, tinha uma caderneta, que ele sabia o que minha mãe gostava, qual era a marca que minha mãe gostava, ele me mostrava tal produto que, você comprou foi semana passada, acho que deve estar faltando. No final das contas, o que a gente quer é que com a tecnologia a gente volte lá atrás nesse one-on-one, né? Exatamente. Mas, e aí entra um ponto que eu acho que a Infracommerce ajuda muito, que é, eu sou pequeno, eu não tenho tanto volume para poder entregar tantos produtos assim, para ter uma operação de omnichannel, de entrega, de digital, e aí a Infracommerce ajuda bastante empresas que têm essa característica, né? São marcas globais e muito grandes, mas claro que a gente trabalhando com 70 clientes grandes globais, a nossa escala consegue ser muito maior, né? Então, a oportunidade aqui para quem é parceiro da Infracommerce é a gente, de fato, ser um agregador de demanda que ajuda a marca, o
varejo, D2C ali, a ganhar escala, né? E aí isso não entra só na frente, obviamente, de custo, mas também de expertise, né? Você trabalhar dentro, e aí eu falo com uma perspectiva de quem está há 10 anos já na Infracommerce, trabalhar com um parceiro que tenha tanto tempo de expertise de mercado, ajudando essas grandes marcas a desbravarem o mercado de digital através de inovação, né? Eu acho que isso pode contar muito pro lado positivo. E com relação, acho que vocês estavam trazendo um ponto importante sobre dados e a personificação da pessoa, né? A gente agora está cada vez mais entrando na personalização ao invés do tratamento em massa do consumidor. E usar de inteligência artificial para isso é a chave, eu acho, né? Através das inteligências artificiais e dos dados, a gente consegue prever o comportamento desse consumidor e ajudar, por exemplo, acho que o Fernando estava falando aqui de um case legal, a você sugerir o produto específico para aquele momento do consumidor. Então, a gente tem algumas marcas, por exemplo, do mercado de joia, e a gente estava conversando essa semana com um parceiro que ainda não explora a inteligência artificial, e a gente estava levando essa inovação para eles através das vitrines, né, artificiais ali, e de sugestão de produto, assim, para o consumidor. Então, a mulher entrou para comprar um acessório com uma pedra verde, não tinha o acessório que ela buscava, e a gente complica muito a jornada desse consumidor. Ela tem que voltar para a vitrine, vai para o filtro, procura no filtro qual é o produto com pedra verde que ela precisa buscar, ao invés de ter simplesmente uma vitrine ali embaixo do produto que ela entrou, sugerindo outros produtos com pedra verde que ajudariam ela nessa jornada, né, nesse processo de busca. Mas isso antes era muito difícil. Agora, com a inteligência artificial, é possível você medir todos esses dados, aglutinar eles e ter em tempo real. Tem metodologias muito antigas que não eram possíveis de ser aplicadas antes, né? E agora elas são. E mesmo inteligência artificial, no caso da busca, a Amazon, Estados Unidos, está usando o Rufus, né? Que é muito legal. É um chat GPT incrível. Na Amazon. Quero um brinco de pedra verde que eu busquei semana passada. Sei lá, ele vai mostrar, mesmo que seja o out of stock, ele vai mostrar para você. É isso aí. Mas tem tanta tecnologia no mercado já, né? E às vezes existe uma crença de que eu preciso despender muito dinheiro para desenvolver uma tecnologia própria. Eu acho que eu comentei um pouquinho no começo. O Brasil tem tanta tecnologia legal que a gente tem a oportunidade de usar e a gente deixa de explorar por medo de inovar, né? Medo de errar. Então, acho que tem muita coisa legal aí que as marcas podem usar de referência. E eu vejo também não só essa automação na ponta para o usuário, mas também dentro da tecnologia, como a inteligência artificial para quem pilota a ferramenta está ali e fazendo, mas qual é a minha campanha que teve a melhor performance? Agora automatize essa campanha para mim, agora me dê um alerta caso aconteça alguma coisa. Então, ter o profissional capacitado que saiba fazer a pergunta certa para a inteligência artificial ajudar a gente a criar toda essa campanha fluida, todo esse processo de vendas é essencial e é uma coisa que vocês já estão fazendo lá no curso, eu acho super bacana. Fernando, a Melissa, para que você tenha uma ideia, o que é caro hoje na fabricação de sapatos é a modelagem, né? A forma do pé, ela sai muito caro. E você tem que, para ter ganho, fazer grande massa e grandes vendas. A Melissa, ela implantou a inteligência artificial recentemente, há alguns meses, para a parte dos vendedores, ou seja, eles saberem o que eles têm no estoque, como oferecer de forma mais assertiva ao consumidor quando entra e acessa a sua loja, não só mais nas suas plataformas digitais, mas nos seus pontos de venda mesmo, que estão em shoppings, em grandes centros comerciais. Isso é super interessante, ou seja, a vendedora, quando ela traça ali 3 perguntas que ela fez ao cliente, nichadas, a inteligência cruza os dados e fala assim, lá no estoque você vai buscar este calçado para apresentar para o consumidor. Então tem tudo muito a ver. A inteligência artificial, ela vem aí de uma forma generativa, né, de autoaprendizado constante, e aí o trabalho é muito agregador junto ao N-Channel. A gente tem um produto lá na Infracommerce, e aí conectando com o ponto do Fernando, que é sobre o desafio do back-end para você operar tudo isso, né? E
quando você está operando múltiplos canais, todos conectados, um dos desafios que a marca tem é o que eu tenho que mandar de mercadoria para cada um desses canais, né? Qual que é o melhor mix de produto mais assertivo para eu não tem estoque parado, né? overutilizar o metro quadrado de uma loja física, que é muito caro, né? Ou eu também não subutilizar e mandar pouca mercadoria, deixo de vender, né? Então a gente tem um produto próprio, que é uma inteligência artificial, que ajuda essas marcas a preditivamente mandar o estoque mais assertivo para cada uma desses canais de venda, e ajuda a monitorar também qual que é esse estoque, né? Então, um produto que talvez esteja tenha um giro baixo numa loja aqui de São Paulo, porque está fazendo frio, né? Se for uma marca de moda, ele sugere mandar para uma loja lá de Salvador, por exemplo, onde está fazendo calor e o giro está mais alto. Então, a gente ajuda, né, o empreendedor ou a marca a fazer essa gestão do portfólio também, que é um dos grandes desafios de você operar múltiplos canais de venda. Não, acho que é isso, assim, é o tanto de tecnologia que já existe, o tanto de casos que a gente está contando que já é real no Brasil, né? Acho que você que atende linha branca também, acho que é muito possível, quando a gente tem uma Just por trás, unificando esses dados, eu saber, por exemplo, que tal pessoa comprou uma geladeira 7 anos atrás, e o tempo de desgaste dessa geladeira para comprar outra é 7 anos. Então está na hora de eu começar a apresentar anúncio de geladeira para essa pessoa, porque provavelmente ela já está incomodada com alguma coisa da geladeira dela. Tudo isso é possível fazer hoje. Sim, a gente vê as marcas de linha branca, por exemplo, focando muito, obviamente, Black Friday e utilizando, e daí vai muito nisso que a gente falou, do histórico, dele já ter esses dados para ele conseguir trabalhar o que ele vai fazer no futuro. Mas também do case que a gente estava falando, que às vezes você não precisa de tanta tecnologia, que, por exemplo, na CTV, na TV conectada, tem um case lá de fora da pessoa assistindo alguma coisa, quando ela dá uma pausa de 5 minutos, a hora que ela voltava, uma propaganda de papel higiênico. Então, pode ser que essa pessoa passou um aperto nos últimos minutos ali, não tinha. Com certeza, na hora ela vai clicar e daí sim você vai ter os dados. Mas antes foi uma coisa muito simples, muito intuitiva, que você não precisava de dados, e daí sim você vai guardar os dados dessa pessoa, você vai captar quem ela é para conseguir fazer todo esse cruzamento para as outras tecnologias e as outras abordagens. Olha que interessante, você falou de 5 minutos, me veio à memória aqui um case interessante do iFood. Recentemente, conversando com o CEO do iFood no Brasil, ele disse que o maior desafio dele, só para vocês terem uma ideia, é quando existe o jogo de futebol Corinthians e Flamengo. Sabe por quê? Não precisam os dois estarem jogando ao mesmo tempo, mas se Corinthians estiver aqui em São Paulo jogando hoje e amanhã Flamengo, nós temos um problema de entregadores que não teremos para atender, porque estão jogando, porque predominantemente são corintianos, e no Flamengo, no Rio de Janeiro. Qual foi a estratégia, utilizando inteligência artificial, para que o iFood superasse essa necessidade para atender também a outra ponta, que é o comerciante que está vendendo aquele produto de alimentação? Antecipar o desejo do consumidor. Então, horas antes do jogo, ou minutos antes, dentro de uma programação escalada, né? Então vai dar por volta de 40 minutos, ou chega lá um pop-up para o Fernando, pelo aplicativo dele do iFood, dizendo assim: Fernando, que tal um espetinho e a sua cerveja gelada para o futebol hoje? Aí o Fernando olha e fala: é verdade, né? Eu não quero parar de assistir o jogo para poder ir lá pegar. Se adianta a demanda, né? Adianta a demanda. Agora eu vou. Eles adiantando demanda, eu ainda tenho o entregador. Então eles superaram esse desafio através de análise comportamental por inteligência artificial e antecipando o desejo do consumidor. É interessante isso, né? Muito legal. Tem alguma armadilha no meio disso tudo? Assim, o que as pessoas têm errado? O que vocês têm visto de grandes gaps no mercado e que podem ser cruciais aí para uma estratégia não ser bem sucedida? Eu acho que tem um desafio grande quando a gente fala do varejo, que é como você engaja os vendedores nessa estratégia omnicanal. É um desafio grande, porque o interesse próprio, ele muitas vezes também está em jogo ali, né? O vendedor que ganha comissão em cima de determinada venda, né? Parte do ganho dele tá nele fazer essa venda. E quando a marca ela não
combina a estratégia dos seus vendedores com uma meta única, muitas vezes existe uma canibalização. Então, esse é um dos medos, inclusive, de muitas marcas de entrarem no omnicanal, né, e olharem todos os seus canais de venda de uma única forma, porque os seus times de vendedores competem entre si, né? A galera do wholesale está competindo com a galera do varejo, está competindo com a galera do marketplace, e a estratégia que eles implementam em cada um desses canais são concorrentes, ao invés de, né, são conflitantes ao invés de convergentes. Então, acho que um dos desafios, mas também uma forma de você impulsionar a sua estratégia omnicanal é você garantir que o seu time de venda tenha uma estratégia unificada e que todo mundo esteja olhando para o seu indicador de uma forma unificada e todo mundo ganhe com a venda né, da marca como um todo e não só da sua venda ali individual. E até para isso a gente tem tecnologia que ajuda, e vamos trazer aqui no podcast também, a gente tem a DOTS, por exemplo, e a CRM Bônus. Ah, perfeito. O CRM Bônus um super ataca case. Exatamente essa questão, né? Exatamente. Eu fidelizo o cliente, a partir do momento que ele voltar, pode ser até com outro vendedor que vai atendê-lo, ele sabe que veio dessa pessoa que me indicou, e ele voltou porque ele foi bem atendido, e por aí vai. Exato. Então, fica de olho aí, a gente volta em breve também com mais episódios aí com esses dois players aí do mercado. Então, eu acho que uma das armadilhas também é não se basear em dados e em suposições de como o mercado trabalha. Eu ouvi uma palestra, não me recordo o nome dele, mas ele era um líder de user acquisition, de aquisição de novos usuários do Rappi, e foi para uma empresa na China de viagens. E daí ele falou, bom, como que se compra uma viagem? Você vai lá, compra passagem, daí você buca o hotel, não sei. O perfil lá do jovem é totalmente diferente. Eles veem o hotel que os influenciadores vão, ficam esperando uma promoção, agendam uma noite, as outras, todas as noites que eles ficam, eles agendam o lugar mais barato possível, e daí eles vão atrás da passagem. Então, ele estava montando uma estratégia completamente diferente. Uma lógica. Ele não tinha esses dados, e ele estava como ele conhecia que o Ocidente trabalha, todo mundo trabalha. Então, ele não estava se baseando em dados, ele não estava usando o analytics correto. Então, pressupor que o cara foi no banheiro é fácil. Agora, pressupor como que é o comportamento de um usuário pode ser muito mais complexo. Então, tem que se usar dados. Eu acho que essa é uma armadilha muito grande que pode cair. Você trouxe 2 exemplos da China, né, da Ásia. Até que ponto você acha que faz sentido a gente olhar para a Ásia como referência, como tendência? Porque se a gente pega, por exemplo, live commerce, é um pouco disso que você acabou de falar. Assim, a forma do asiático usar o live commerce é completamente diferente do ocidental. Você conseguiu encontrar um método para saber, não, essa tendência aqui tem muito mais chance de acontecer no Ocidente do que essa outra? Vocês conseguem olhar para lá e pensar um pouco disso? Assim, por exemplo, as lojas que você entra e grab and go, essas começaram lá há muito tempo atrás e estão um sucesso nos Estados Unidos, enfim. Tem coisas que realmente se replicam, tem outras que às vezes funcionam para culturas, né? Culturas diferentes, eu não consigo... São cases que são legais serem analisados, mas não sei se podem discordar. Não sei se são completamente aplicáveis no nosso cenário brasileiro. Teve uma vez que me falaram, me deram uma defesa do live commerce, porque não funciona aqui, que o chinês, ele tinha aquela coisa de não ter canais para poder conversar com as pessoas, né? Não tinha muita rede social, não tinha muito disso. Então, quando veio o live commerce, foi o momento deles se expressarem. E o brasileiro já tinha 1000 canais aí para se expressar. A gente, desde o Orkut que a gente estragou lá atrás, a gente já estava acostumado a falar na internet as abobrinhas todas, né? Exato. Então, foi uma das defesas que fizeram para mim. Falei, talvez, né? É um momento que eles tiveram de, enfim, se expressarem, né? E venderem da forma que eles gostam de vender e falar um pouco da cultura deles e tal. Eu acho que essa um gancho legal, é que muitas vezes a gente já está preparado para muita coisa por essa diferença. Então, por exemplo, a gente tem soluções para você medir a atribuição para PC e para consoles de videogame, né? Onde existe publicidade já, e é fortíssimo no Japão, que a gente tem um share de mercado gigantesco, e em alguns lugares da Ásia. Aqui a gente quase não vê. O CTV que a gente falava antes, nossa, também. Na Europa, nos Estados Unidos, já bomba a publicidade em CTV. Aqui a gente ainda está muito no ovo e na galinha. Quem que faz? Eu não estou preparado porque as marcas não estão. E agora a gente está começando a acelerar, vendo Serasa
fazer bastante coisa, vendo Stone, várias marcas fazendo muita coisa, e a gente já está preparado. A hora que vai começar a tecnologia já está prontinha, que os caras já estão quebrando pedra faz 2 anos. Não, coincidência, ontem minha WebOS TV atualizou, e aí tem vários aplicativos, várias coisas que você consegue colocar ali, começa a aparecer, né, os posts, igual na aba do Chrome ali, né, as sugestões, tanto de publicidade quanto de, eu coloquei lá, tipo, só para experimentar mesmo, em tempo real, resultado de jogos XYZ, ou notícias de Fórmula 1, fico colocando e vai, né, dando os pops ali na hora que você quer. Então é um pouco disso chegando por aqui, né? E daí ele sabendo seu time já mostra um negócio, a camisa na hora para você comprar. Foi esse e dar o clique. Exatamente. Eu estava numa palestra pós-NRF essa semana e eu ouvi uma coisa que talvez se aplica muito num contexto americano, mas se aplica muito. Nem tudo que passou pela NRF, por exemplo, que é a maior feira, né, de varejo ali do mundo, nem tudo que passou pela NRF vai se aplicar no Brasil. Mas toda a inovação que a gente vê no Brasil, com certeza, em algum momento já passou por uma feira grande como essa. Então, a gente precisa ficar com a antena acesa. O live commerce é um exemplo desse, que talvez não tenha entrado ainda na mesma esfera que a China, né, tem, mas com certeza em algum nível existe aplicabilidade e a gente está vendo isso cada vez mais. O próprio TikTok já comunicou que agora, segundo semestre, começa, né, a ter venda através do aplicativo aqui no Brasil. Então, talvez o timing disso seja diferente, mas a gente precisa ficar com a anteninha ligada, porque muita coisa que acontece nesses países vem para cá. Tem uma ferramenta que a gente não falou aqui, o WhatsApp, né? Acho que o WhatsApp para Omnichannel é o canal, né? Porque 99, não sei quantos % da população brasileira está no WhatsApp. Já é utilizado, né? Sim, já está lá, né? Já é mais tá fácil. O que dá para ter de insight assim com uma ferramenta como o WhatsApp associada a outras? Se eu pego um chatbot no WhatsApp, se eu faço atendimento pelo WhatsApp, se eu vendo pelo WhatsApp, eu tenho o telefone dele, aí eu entro na Just e sei o que ele está fazendo, até onde dá para ir? Eu acho que entra muito numa coisa que a gente estava falando antes, Rodrigo. Dá para ir longe, mas até onde a gente pode ir, né? Até onde? Olha, Igor, você não estava, mas nós geramos no bastidor aqui, nós 3, 5 perguntas que a gente não o mercado do varejo, por favor, mas o mercado global aí, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Até onde, quando... Não, isso é matéria para um próximo podcast. Tá, vamos deixar uma chamada para o manga. próximo podcast. Na manga, tá guardado. Mas o Fernando, ele foi feliz nesse comentário. Tudo é possível, mas quando a gente vai falar até de omnichannel, unicanalidade, eu vejo que o CRM ele tem que ser importante até para não conflitar com os vendedores que estão nas lojas, que é o maior desafio, e as empresas, de fato, muitas vezes, quando vamos falar sobre tecnologia, nós não estamos mais falando porque a gente gera valor, né, não custo, e eles não estão mais, essa barreira já foi superada, não é mais valor nem custo, é conflito. Tá, mas se eu investir nessa área, aquele meu vendedor, como é que fica, tal. E ainda nós temos uma parcela ainda grande que vai à sua loja física para ter a experiência. Por exemplo, a Polishop predominantemente web commerce, mas ela tem as suas lojas. Mas por que ela tem os pontos de venda? Não só para o cliente querer retirar o produto, mas também para ter a experiência, adquirir. Muitas vezes ele toca no produto, ele faz a experiência do produto e ele sai de lá não levando o produto e ele volta no site e faz a compra, né? Sim. Existe uma grande loja de brinquedos que eles se preocuparam aqui no Brasil em colocar pelo menos um modelo de um brinquedo em cada loja e não manter um estoque alto, porque também é um custo, 1 metro quadrado, como a Helena falou. Então o que acontece? Mas por que tá aquele brinquedo? Que é para o pai, a criança todo mês ir na loja, experimentar aquele brinquedo e depois fazer aquela conversão. A Lego, por exemplo, é um desses cases que tem aqui nos grandes shoppings de São Paulo. Então, tudo isso são desafios. E, de novo, a tecnologia hoje não é aquele bicho de 7 cabeças e também não é uma coisa absurda, muito cara. Nós falamos aqui de 2 grandes empresas que já têm, até com plataforma white label, que hoje todo mundo deseja isso, né? Eu acho que a primeira pergunta quando vão consultá-los é o white label. O Fernando também deve bater muito nisso. Sua aplicação é white label? Vocês, Gocil, vão aplicar o white label? Sim. Sim, para nós é tranquilo e eu não preciso do marketing, porque o meu cliente é meu embaixador da minha marca, eu acredito que de vocês também, então isso é um evento natural, mas ainda temos esse desafio para ser cumprido.
Perfeito. A gente também recentemente implementou a estratégia talvez contrária paralela, desculpa, à estratégia que eu estava comentando de como você otimiza seu espaço de metro quadrado em shoppings aí de high-end, high-ticket, mas tem uma capilaridade importante e tem um portfólio limitado, né? Um produto muito de desejo, exclusivo, exatamente. Então, ali a gente enxergou a necessidade de ter uma vitrine infinita, né? E para que, de fato, a gente utilizasse o warehouse onde a gente tem a maior parte do portfólio como uma vitrine virtual dentro das lojas físicas e o consumidor pudesse acessar esses produtos de uma forma rápida, ele consegue receber no mesmo dia, por exemplo, aquele produto, como se ele estivesse saindo do shopping e já estaria recebendo o produto dele em casa. E a gente viu uma oportunidade grande aí, onde quase 10, 20% do share de venda já vem através desse canal, e o engraçado é que o consumidor que vem através desse canal omnicanal, ele normalmente gasta 20% mais do que um consumidor normal. O ticket médio desse cara é maior. Então, acho que um ponto importante para todo mundo colocar na cabeça sobre omnicanalidade, através do olhar consumidor, é que você está fidelizando esse cara, né? Mas você também tem uma oportunidade inexplorada e monetária para te ajudar a rentabilizar o seu negócio. Não, aí já entra outros assuntos, retail, marketing, e por aí vai. Tem muitas outras camadas para a gente poder trabalhar aqui nos outros episódios também, né? Bom, acho que o outro caso curioso, você falou muito da Armani agora, mas tem a Dior também. E ao contrário da Dior no Brasil, ao contrário da Armani, no Brasil a Dior não tem tantas lojas físicas assim, né? Tem uma loja no aeroporto de Guarulhos. Exato. E um outro espaço ali no Shopping Cidade Jardim. São só 2 pontos de contato físico. Então, como fazer omnichannel quando eu não tenho tanto contato físico com o cliente brasileiro? É porque ele é internacional? É porque ele vai nas outras lojas e... Como que se faz omnichannel dessa forma? Eu acho que tem algumas coisas que estão conectadas nesse sentido, tanto quanto desafios e oportunidades, e um pouco do que eu falei. A Dior é uma marca super tradicional, né, do mercado de luxo, uma das maiores do mundo, pertencente ao grupo LVMH. E apesar de super tradicional, eu sempre falo para a Dani Otta, que é a General Manager da Dior, eles são muito inovadores, assim, é uma marca que tem isso, pelo menos aqui no Brasil, né, onde eu estou muito próxima, esse sangue de inovação, e eles são sempre percursores desse movimento aqui no Brasil. O mercado de luxo demorou muito para chegar no mercado de digital, né, foi um dos últimos que começou a explorar a digitalização, porque tradicionalmente o espaço físico de encantamento daquele consumidor, né, ele sempre foi muito prezado. Então, a Infracommerce ajuda muito as marcas de luxo a fazer essa digitalização, né, Hermès, a própria Armani, Grupo Estée Lauder, né, com a MAC, Clinique. Mas o case da Dior foi muito legal, porque dado que eles não tinham loja física no Brasil, eles têm uma loja muito nichada, né, dentro do aeroporto, a gente viu que tinha uma demanda suprimida ali, talvez, né, que estava sendo inexplorada. E esse case começou em janeiro do ano passado, através de uma pop-up no Copacabana Palace. São lojas flagship temporárias, né, que a gente ajuda a viabilizar através de um produto de tecnologia da Infracommerce, que a gente chama de POX. Esse produto, ele também é seamless, white label, né, então dentro daquele espaço físico, através da experiência proporcionada da Dior, eles fizeram um super spa incrível dentro do Copacabana Palace, que as elegantes chiquérrimas podiam ir lá, né, criam o desejo daquele produto e podem vender aquele produto naquele mesmo espaço. E esse case foi tão legal e teve um sucesso tão grande, assim, não só pela experiência, que é muito importante para o consumidor, mas a performance desse canal, que a gente já está na terceira modelo, né, implementado agora com a Dior. Tem um espaço físico hoje dentro do Cidade Jardim, é uma pop-up de 6 meses que a gente está operando, e acho que isso vem ajudando a marca a entender essa demanda suprimida que talvez estava sendo inexplorada, e a gente consegue ajudá-los através dessas flagships transitórias ali deles, omnicanal. Então está sendo bem legal esse case. E no final uma grande resposta, tá aí você varejista
não há conflito entre omnichannel e o seu ponto de venda lá na ponta. É isso Acabou aí. de fazer a união das duas partes, não precisam brigar mais. É Com isso. certeza. E aqui, mesmo que seja um exemplo de indústria da moda, acho que varejo é varejo, né? Sempre. Acho que tudo que a gente está falando aqui vale para todos. Assim, é até legal a gente ver insights de mundos que não são tão próximos aos nossos, porque de repente o cara tem uma visão diferente. É inspirador É também, inspirador, né? é. A gente consegue usar isso de case, com certeza. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui, mas tem mais alguma tendência que vocês gostariam de falar? Algo que de repente passou batido, que vocês pensaram, putz, é legal trazer de insight? Eu acho que a tendência mesmo a visão do MMM, o Mixed Modeling Marketing, né? Você vê todos os seus canais de marketing num lugar só, e qual está sendo o impacto de todos esses canais nas suas campanhas, na conversão. Isso também é uma teoria já dos anos 60, mas era muito difícil de ser mensurada. Hoje, com a inteligência artificial, é algo que está sendo muito visto também. E a incrementalidade, entender se, por exemplo, no caso do mobile, se uma pessoa, se um usuário, ele ia baixar de qualquer forma a sua aplicação e a gente está atribuindo isso para algum canal, mas a gente, com todos os dados que a gente tem, de globais, de usuários similares, a gente entender, esse cara ele ia baixar de qualquer jeito. Olhar o futuro, esse cara ia converter daqui 14 dias ou não vai. Então, usar essa inteligência artificial para pegar as coisas do futuro. Perfeito. Big Data. Big Data, exato. Eu diria que talvez a gente vem falando muito de inteligência artificial, a gente falou muito aqui, mas no Brasil acho que a gente está explorando pouco ainda esse mundo de inteligência artificial, e nos próximos 2, 3 anos eu acho que a gente vai ver muita coisa nova através de inteligência artificial. Mas eu acho que isso vai escalar num nível assim inimaginável. Mas é importante a gente sempre se lembrar que a máquina não vai substituir o humano, muito pelo contrário, a gente precisa se transformar, né? A gente precisa aprender a perguntar, a gente precisa usar a nossa capacidade criativa para auxiliar a ferramenta, né, nos nossos desafios. Então, acho que a gente vai usar e a gente vai ver muito essa transformação do papel humano dentro dos negócios e como a gente consegue contribuir mais criativamente. Por isso mesmo, antes de você complementar, Rodrigo, só fazer um jabazinho aqui. Por isso mesmo, uma das mudanças da Eletrolar esse ano, do evento, né, da Eletrolar Show esse ano, é a Solutions Village. A gente vai levar para lá várias empresas de tecnologia para que você que passe pela Eletrolar, seja expositor, seja visitante, entenda como a tecnologia pode ajudar, né? Então, fica o convite aí para já entrar em contato com o time da Eletrolar para saber como participar da feira, porque eu acho que esse ano vai ser imperdível. A gente está saindo de um pavilhão de 37 mil metros quadrados para um de 70 mil metros quadrados. Só aí você tem uma ideia da evolução da feira esse ano. Mas vamos lá, para finalizar então, Rodrigo. Bacana. Voltando ainda sobre a IA, dados do setor, eu tive participando de um evento ano passado, a SEG Summit, em novembro. Eu participei no painel de varejo e nós tínhamos ali grandes players, grandes impulsionadores do mercado, e nem 10% ainda utiliza a IA. É muito pouco ainda, vai acelerar, então não desacredite. Ou acha que está usando o ChatGPT ali para fazer um texto. E é bem importante. Eu estou inovando, né? Eu estou inovando. E complementando, o IA, ele ainda precisa alucinar para depender do humano, para cada vez mais o seu aprendizado e ser mais assertivo. Então, também não acho que o IA vai dominar o mundo ou vai impor regras sobre o humano. Jamais. Por isso que ela já foi feita com um propósito de alucinações. Então, algumas vezes, até quem já usa o ChatGPT pode fazer uma pergunta e falar, isso não tem muito a ver. Justamente provocando para que ela seja cada vez mais assertiva para o bem da humanidade e não contra a humanidade, é isso. Eu acho que nesse caso tem os guarda-reios também, né, pra gente poder saber para que lado a gente deve ir, que fontes a gente vai usar, enfim. É uma outra história também, é uma outra conversa mais tecnológica aqui que a gente gosta, né? Bom, só para fechar então, pessoal, Omnichannel, quando a gente pensa na nova geração, ela já nasceu Omnichannel, né? Ela já nasceu na inteligência artificial agora, a turma que está nascendo agora. Será que esse termo vai ficar obsoleto daqui a um tempo? Será que a gente, daqui 5 anos, vai falar Omnichannel? Essa palavra vai existir ou ela vai ser aquela coisa tipo, nossa, lembra quando a gente falava de Omnichannel? O que vocês acham? De novo, né? A gente gosta muito de dar nome para as coisas. Então, eu acho que a palavra Omnichannel, em algum momento, vai ficar obsoleta. Mas a gente está ouvindo falar cada vez mais de Unified Commerce, né?
X-commerce, independente do canal, você vai atender o consumidor, porque ele é o centro, né, da jornada. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ouvir falar de Unified Commerce, esse conceito onde todos os dados estão integrados e você olha o consumidor como pessoa e não ele apartado, independente do canal. E eu acho que daqui a algum tempo, ainda não consigo estimar enquanto, mas a gente vai começar a enxergar cada vez mais os assistentes pessoais, agentes pessoais, através de inteligência artificial, apoiando na jornada de compra do consumidor, e aí é um papo, né, mais maluco para a gente explorar depois, mas os assistentes pessoais fazendo a jornada de compra ao invés do consumidor. E aí vai ser um mundo muito louco que a gente vai precisar explorar depois. Exato. Vocês assinam com a relatora? Sim. Ou complemento? É isso. É isso. Um pouquinho de medo, mas assim... Mas é isso, esse é o futuro. Essa é a tendência. Essa é a tendência. Perfeito, pessoal. Bom, ó, a gente tá acabando esse episódio agora, mas se quiserem entrar em contato com os três, a gente tá deixando aqui embaixo também os links dos LinkedIns. Acho que é o melhor caminho para entrar em contato com vocês, né? Legal. LinkedIn aí, pessoal, continuar essa conversa, tirar alguma dúvida, de repente entrar em contato também, porque gostou da solução, vai saber, né? De repente a gente gera alguma venda aí também, tá tudo certo. Bom, pessoal, é isso. Essa edição do podcast All Connected do Grupo Eletrolar fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado. Foi ótimo.